O tema de hoje é o reino de Deus. Obrigado, irmã. Fui desafiado há quase 2 semanas a estar aqui ministrando, eu buscando direção de Deus sobre o que falar, tendo a ver com o nosso tempo de jejum durante essa semana, essas 3 semanas, e conversando também com o pastor Júlio. Deus, ele colocou essa palavra no meu coração, e digo para vocês que foi assim, debaixo de muita luta. Hoje foi um dia muito corrido para mim, foi de muita luta hoje. Algumas pessoas sabem o que aconteceu hoje, mas o Senhor está no controle, está no governo, amém? Glória a Deus. Você abre a sua Bíblia no livro do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9, e deixa aberto. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Como eu falei, o tema é o reino de Deus. E o que vem a ser o reino de Deus? Será que um dia você já parou para pensar sobre isso, sobre o reino de Deus? Vamos ler lá. Todos abriram, amém? Glória a Deus. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. Então, com as palavras um pouquinho diferentes, mas é igualzinho o texto, o contexto, amém? Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Repete comigo. Venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dai-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixe que sejamos tentados, mas livrai-nos do mal. Amém? Algumas Bíblias têm um complemento, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero enfatizar dentro da oração do Pai Nosso, na realidade o Pai Nosso, cada frase aqui é uma revelação de Deus, é a vontade de Deus sobre como nós devemos orar, mas eu gostaria de frisar essa parte que fala, venha o teu reino. Jesus, ele chega para a gente, quando ele nos ensina a orar, ele fala que dentro da oração do Pai Nosso, isto é, dentro do nosso momento de oração, dentro do nosso momento de intercessão, a gente precisa chamar o reino de Deus. Ele nos ensina que nós precisamos falar, Senhor, que o teu reino venha sobre nós, que o teu reino venha sobre as nossas vidas. Mas quando a gente fala de reino, que tipo de reino que nós pensamos? Como que nós imaginamos o reino? Será que nós imaginamos um reino físico? Quando a gente fala de reino, a gente lembra logo um país em que o governante é um rei ou uma rainha, não é? Apesar de isso ser muito comum uns séculos para trás, mas ainda existem reinados hoje no nosso planeta. Por exemplo, um reinado mais famoso é o reino da Inglaterra, que tem uma rainha chamada Elizabeth, não é isso? Né? Quem estuda, conhece história, conhece conhecimentos atuais, e ela é uma rainha, apesar de ter um primeiro-ministro, mas a palavra final é dela, porque ela é a rainha. Mas quando nós pensamos em reino, nós pensamos desta forma no reino de Deus? O povo de Israel, quando ele estava esperando a promessa pelo Messias, a grande maioria pensava desta forma, que o Messias viria num cavalo grande, forte, com lança, escudo, espada, iria construir um templo para ele, um palácio para ele, iria fazer um trono. Eles pensavam do palácio de Salomão dali para cima, porque se Salomão, ele sendo um mero mortal, teve uma glória muito grande como rei, não podia ser menos. Se você já leu
como que era o Palácio Salomão. O Palácio de Salomão, eu não lembro de quantos degraus tinha, mas era degraus feitos de marfim, com cada um dos lados com leões, só para você imaginar o trono deste homem. Então, se você imagina isso, você já imagina que o palácio dele era algo exuberante. A gente podia falar que se botasse hoje exatamente o Palácio Salomão nos dias de hoje, ia ser algo muito luxuoso. E eles pensavam, o povo de Israel pensava que seria mais ou menos desta forma o reino de Deus. Só que o reino de Deus não é físico. O que Deus ele tem do reino dele para as nossas vidas não é físico. O que ele realmente pensa do reino dele para as nossas vidas? O que Deus ele tem no coração dele como o reino dele para nós? Eu andei pesquisando na Bíblia, e a gente, graças a Deus, que facilita muito, a gente tem esses aplicativos, né, de Bíblias, e eu coloquei em alguns aplicativos, e olhei lá, e tem muito versículo na Bíblia que fala a respeito do reino de Deus. Várias e várias passagens, várias e vários textos que mostram a respeito do reino de Deus. Só que antes de eu falar alguma coisa, eu quero que a gente entenda uma coisa. Antes disso tudo, nós precisamos ter a clara consciência de que nós somos servos do nosso rei. Amém? Nós somos servos do Senhor. O nosso rei, quem é o nosso rei? Senhor Jesus. Amém. Obrigado, querido. Acho que o pessoal ficou com medo de falar e errar, né? Nós temos que ter a clara consciência de que Ele, o nosso Rei, tudo que Ele pede para nós, nós precisamos fazer. Não adianta eu falar de reino de Deus se nós não tivermos isso no nosso coração. Não adianta eu falar o que o reino de Deus tem que ser para nossas vidas, o que Deus quer que o reino dele seja para nossas vidas, se nós não cremos nele como nosso Rei. Amém? Então, se nós, antes de falarmos do reino de Deus, precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele é o nosso Rei. Amém, meus amados? Como eu disse, existem vários textos que falam a respeito do reino de Deus. E eu não quero pegar esses textos, que são muitos. Num aplicativo eu achei para mais de 60 versículos bíblicos que falam sobre o reino de Deus, que usa essa expressão, o reino de Deus. Dentro de um versículo bíblico tem lá a expressão, reino de Deus. E, de fato, se a gente for procurar, e eu pesquisei durante essa semana, pregações sobre o que fala sobre o reino de Deus, ministrações, palavras. Achei até estudos da Igreja Católica que fala sobre o reino de Deus, dei uma olhada, dei uma lida também. E, de fato, ele tem mais a acrescentar, quando a gente fala reino de Deus, tem mais a acrescentar em nossa vida do que trazer confusão. Tudo que você pegar e ler a respeito do reino de Deus, você vai direcionar o reino de Deus. Porque a própria frase reino de Deus já diz muito sobre esse tema. Quando a gente fala reino de Deus, a gente consegue pensar em confusão, pecado, tristeza, problemas, preocupações, dificuldades. A gente consegue pensar quando fala reino de Deus? Ele por si só, ele é quase autodidata. Amém, gente? Todos estão comigo? Então, meus amados, eu quero enfatizar dois pontos, dois tópicos que falou muito ao meu coração quando eu comecei a estudar sobre o que significa o reino de Deus. O reino de Deus. Antes de continuar, eu preciso falar uma coisa. Claro que Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele fala para quem isso? Ele falou para a igreja. Ele falou para o seu povo. Ele falou para aqueles que são dele, que já fizeram uma aliança com ele, que decidiram por ele. Amém? E tem um versículo bíblico que o apóstolo Paulo fala, eu não anotei, mas que ele fala que o reino de Deus também precisamos passar por algumas aflições que vamos alcançar o reino de Deus. Pô, Leandro, mas tem uma contradição no que você disse, que não pensa em tribulação, né?
Mas, amados, quando a gente, vou dar um exemplo, quando a gente vai trabalhar durante o mês inteiro, qual é a data que você mais gosta quando você pensa em trabalho? Pode falar. Eu sou funcionário público de Búzios e eu costumo falar que o melhor dia do meu trabalho em Búzios é o dia do meu pagamento. Mas eu passei o quê? Eu tenho que passar e tem dias que o trabalho é pesado. Todos vocês que trabalham, todos os dias de trabalho são light, são levinhos? Ou tem dia que o dia realmente é complicado no trabalho? Tem ou não tem? Tem. Mas você não recebe a tua recompensa? Funcionários da prefeitura de Cabo Frio, funcionários do Estado, vocês vão receber todo o salário de vocês em nome de Jesus, amém? Amém. Seja fiel ao Senhor, que Ele vai honrar mesmo na crise. Então, mesmo nós entendendo que algumas vezes vamos passar por aflições, nós, quando lembramos do reino de Deus, o que nós pensamos? Nós pensamos na recompensa do Senhor. Nós lembramos do que Deus tem para as nossas vidas, o melhor dele. Amém? Porque mesmo você com luta, quando você recebe a revelação de Deus, do que é o reino de Deus sobre a sua vida, do que Deus quer, do reino de Deus na sua vida, você fica apavorado? Ou você fala, não, Senhor, eu faço parte do teu reino, tu tens o melhor para mim. Amém? Salmo 23 nos diz que o Senhor é o meu pastor. Também pode dizer que Ele é meu rei, que Ele é meu Senhor, e nada vai me faltar. E tudo Ele está com o seu controle, com a sua vontade sobre a sua vida. Amém, gente? Mas 2 pontos eu gostaria de frisar sobre o reino de Deus. Dentro de tantas outras coisas que poderíamos falar, eu gostaria de frisar 2 pontos. E o primeiro é que o reino de Deus é um lugar no qual todos os filhos de Deus irão morar na eternidade com o Senhor. Vou dar mais uma chance para vocês. Que o reino de Deus é um lugar no qual todos os filhos de Deus irão morar na eternidade com o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo esse privilégio de termos a certeza que vamos morar com o Senhor. Amém? Não precisa abrir não, mas no livro de Lucas, no capítulo 18, 24, Jesus ele fala sobre o reino a respeito do jovem rico. Ele vira para esse jovem e ama esse jovem. Você que conhece o texto, você já leu, né, já viu sobre isso, e diz que o Senhor o amou. Só que esse jovem, ele ficou muito triste com o que Deus falou para ele, com o Senhor Jesus falou para ele. O Senhor Jesus falou, vai, vende tudo que tens e reparta aos pobres. Ele ficou triste, foi porque possuía muitas coisas e não seguiu o Senhor. Aí o Senhor Jesus, ele vira e fala, quão difícil vai ser os ricos entrarem no reino de Deus. Olha o que Jesus está falando, que é como uma recompensa da nossa vida. Se vamos entrar no reino de Deus, significa que há um lugar realmente que Deus tem reservado, que é o seu reino para as nossas vidas. Nós vamos morar na eternidade com o Senhor, no reino dele. Amém, gente? O apóstolo Paulo, só para a gente frisar sobre que existe um lugar que vamos morar com o Senhor, ele fala, não precisa abrir não, mas no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 10, no capítulo 15, versículo 50, em Gálatas 5, 21, ele fala de classe de pessoas que não vão poder herdar o reino de Deus. Se ele fala que existem pessoas que não vão poder herdar o reino de Deus, significa o quê? Que existe um lugar que Deus quer nos levar para morar com Ele, que é seu reino. Amém, meus amados? Então, o primeiro ponto que eu quero que fique frisado na nossa mente, que Deus ele tem reservado um lugar de recompensa para todos os seus filhos, que é o reino de Deus, que é estar na sua glória, habitando com Ele, vivendo com Ele todos os dias, tendo comunhão, tendo prazer, tendo satisfação, tendo a alegria de poder estar perto do Senhor todos e todo momento. Amém, gente? Glória a Deus. E o segundo ponto,
o reino de Deus começa para nós também aqui na terra, dentro do nosso coração. Só para a gente falar, Leandro, tá na Bíblia? Tá, gente. Vamos abrir lá no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17, versículo 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21. Lucas 17, versículo 20 e 21. Podemos ler? Amém? Ou espera um pouquinho? Vamos esperar um pouquinho. Diz assim: alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Repita comigo: porque o reino de Deus está dentro de mim. Amém? Amados, dentro das minhas pesquisas, eu achei um pequeno texto, na realidade, uma parte de uma pregação que eu separei, eu gostaria de ler para vocês, que eu gostei muito. Por favor, preste atenção comigo. O reino chegou perto. Mas o que é o reino? Ele está falando sobre o reino de Deus. Esta palavra sempre está ligada na Bíblia como uma ideia de governo. Amém, gente? Por isso, de maneira bem simples, o reino de Deus é o governo ou o reinado de Deus. Ele não pode ser localizado num mapa. É por natureza invisível. Mas olha só o que me chamou muita atenção. Mas seus efeitos podem ser vistos na vida daqueles que se dizem cidadãos do reino de Deus. Eu vou repetir essa frase. É por natureza invisível, mas seus efeitos podem ser vistos na vida daqueles que se dizem cidadãos do reino de Deus. Aonde este reino chega, a vontade de Deus é cumprida. Amém, meus amados? O que nós podemos dizer com isso? Qual é a conclusão que nós podemos falar sobre a respeito do reino de Deus? Que o reino de Deus, sim, nós vamos herdar, nós vamos morar na eternidade com o Senhor, no reino dele, amém? Mas o reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós. Jesus, ele fala para os fariseus, aqui no Lucas 17, no capítulo 20 e 21, que ele fala para os fariseus que esperavam um reino físico, esperavam um rei sentando no trono, esperavam um guerreiro que iria libertar a nação de Israel do domínio de Roma. Mas ele fala, o reino de Deus não é desta forma. O reino de Deus vai estar dentro de vocês. O reino de Deus vai ser evidenciado pela vida de vocês. E como podemos evidenciar o reino de Deus em nós, meus amados? Como podemos demonstrar que o reino de Deus está vivo em nossas vidas? Através de o buscarmos. Eu conversando hoje de manhã com o nosso pastor, ele falou uma frase assim: quanto mais buscarmos o reino de Deus, mais ele estará dentro das nossas vidas. Que momento nós estamos passando hoje? O que nós estamos fazendo hoje? É o nosso encerramento do nosso jejum. Qual é o tema do nosso jejum? É isso mesmo que vocês falaram, mas vou dar mais uma chance para vocês. Qual é o tema do nosso jejum? 21 dias de oração, jejum e quebrantamento. 21 dias que a gente se dedicou a buscar mais da presença de Deus. 21 dias que a gente dedicou a nossa vida a jejuar pela vontade de Deus sobre nós. E quanto mais nós buscamos,
Quanto mais nós nos entregamos ao Senhor, mais nós deixamos o reino de Deus ser evidenciado através de nós. Hoje, no que eu falei para vocês, que eu passei por um dia muito difícil, mas uma pessoa que eu precisei ajudar, ele virou para mim e falou: Leandro, eu não tenho palavras para te agradecer, porque apesar de ser uma pessoa próxima, porque é um parente próximo, algumas situações da vida fizeram com que houve uma certa distância. E Deus sabe, Deus é testemunha que nenhuma das minhas orações eu deixei de orar por essa família, por esses parentes. Deus sabe, Deus é testemunho. E Deus, ele sempre sabe que em todas as minhas orações eu pedia para Deus trazer cura ao nosso coração, nos aproximar de novo. Deus é testemunha disso. E eu senti, porque não teve mais ninguém para ajudá-lo. Não teve mais ninguém para ir. E eu senti Deus claramente falando no meu coração alguns versículos a respeito de semeadura, a respeito de fazer o bem, do aquilo que você quer fazer, que você quer que os outros te façam, você deve fazer. Eu senti claramente Deus falando no meu coração e eu falei: Senhor, eu vou fazer, eu vou te obedecer. E eu percebi nele essa gratidão e essa surpresa, porque ele não esperava que eu fizesse isso. E eu falei: Senhor, é o teu reino. Senhor, eu quero viver o teu reino. Porque se eu não viver o teu reino, eu vou virar as costas para ele no momento que ele precisa muito. Só para vocês terem uma ideia, ele perdeu um filho. Ele perdeu um filho essa madrugada. E eu falei: Senhor, eu quero ver o teu reino. Fui. Cheguei em casa mais de 2 horas da tarde, de jejum. Fui dormir muito tarde ontem. Estherzinha resolveu acordar bastante essa noite. Mas Deus sabe de todas as coisas. Amém, meus amados? Mas nós precisamos lembrar que se o Senhor é o nosso Rei, Ele vai falar conosco coisas que muitas das vezes nós até mesmo não queremos fazer. Mas para sermos instrumentos de Deus, nós precisamos obedecê-lo. Porque se Ele é Rei, se Ele é Senhor, nós somos o quê? Os seus servos. E um servo pode falar não para o seu Senhor? Não. Mas, meus amados, eu quero que você entenda que o encerramento do jejum, o encerramento desses 21 dias de oração e jejum, não é o encerramento da busca pelo Senhor, não é o encerramento da busca pelo seu reino, não é o encerramento agora então eu posso orar menos. Muito pelo contrário, o encerramento do jejum na realidade, é o começo para crescermos mais e mais na presença do Senhor, para crescermos mais e mais no reino de Deus, para deixarmos mais e mais o reino dele ser evidenciado, como eu li aqui, evidenciado através das nossas atitudes, através das nossas vidas. Amém, meus amados? Eu quero te desafiar a você se colocar de pé agora neste momento. Fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. E começar a falar para Deus, e começar a orar ao Senhor, e falar para o Senhor: Senhor, eu quero mais do teu reino em minha vida. Porque se nós, meus amados, não buscarmos o reino de Deus, não nos revestimos da presença do Senhor, não orarmos, não jejuarmos, não lermos a sua palavra, o reino de Deus não pode, não tem como habitar dentro de nós. Porque a palavra de Deus diz que o homem carnal, ele não pode discernir as coisas espirituais. Eu quero te convidar a você a orar e falar: Senhor, eu quero me intensificar mais e mais, todos os dias, na busca pelo teu reino. Porque tu és o meu rei. Tu tens uma recompensa para mim, que é habitar no reino de Deus.
Tu tens guardado um lugar para mim, uma morada, para estar todos os dias com o Senhor na eternidade. Mas como o próprio Senhor Jesus falou, que o reino de Deus começa aqui, dentro de mim, eu não posso de forma alguma parar e esperar, e me acomodar, e entrar na zona do meu conforto e achar que tudo já está feito. O Senhor, na oração do Pai Nosso, falou que nós devemos clamar pelo Teu reino. Devemos clamar, falar: Senhor, venha o Teu reino. Nós queremos buscar mais e mais do Teu reino, Senhor. Nós queremos que o Teu reino venha sobre nós, porque quanto mais buscarmos do Teu reino, mais o Teu reino estará dentro de nós, mais a nossa vontade não nos governará, mais e mais a nossa vontade não nos governará, mas sim a vontade de Deus, mas a vontade do Senhor irá governar as nossas vidas. Queremos nos posicionar, Senhor, como Teus servos. Queremos nos posicionar, Senhor, como os Teus súditos. Queremos nos posicionar como moradores, desde já, ó Deus, agora, moradores do reino dos céus. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo que as circunstâncias, que as dificuldades não irão nos abalar, não irão nos comprometer, Senhor Jesus, em nos posicionar em Ti. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo o Teu Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, Senhor, nos incomodando, trazendo na memória, preparando o nosso coração, arando, Senhor Jesus, o solo do nosso coração para que seja fértil, para que a Tua palavra, Senhor, não venha morrer, não venha ser sufocada, mas venha assim, Senhor Jesus, a crescer e dar fruto. Senhor, nem que seja 30 por 1, mas dar fruto. Nós declaramos a Tua palavra viva, a Tua palavra crescendo, a Tua palavra, Senhor, germinando e frutificando para a glória do Teu nome. Amado, continua de seus olhos fechados, continua orando.